Oi, agora nós estaremos falando do nosso 33º estudo, ainda na série Dons Espirituais. E hoje nós estaremos falando sobre os dons de sabedoria e de conhecimento. Você sabe o que é o dom de sabedoria e de conhecimento e para que serve na obra do Senhor? Os portadores desses dons, quais são suas características, seus desafios e os perigos que rodeiam os portadores desses dons? E é exatamente sobre isso que nós estaremos falando nessa série. E se você já tem gostado desse conteúdo, você comenta e curte, porque assim meus vídeos serão levados para mais pessoas que queiram um pouco saber também sobre esses dons. É uma habilidade espiritual para agir, falar, proclamar a mensagem do Senhor. Não é algo intelecto humano, mas vai além da imaginação humana. A gente pode ter alguns exemplos como o Senhor trazia palavras de sabedoria e conhecimento ao povo que não conhecia o que ele estava falando, mas que ficavam atônitos e que ficavam admirados e acabavam falando entre si. Que palavra é essa? Aonde ele aprendeu esse tipo de palavras? Porque não eram palavras conhecidas ali no meio deles, no meio diário, cotidiano deles. E era uma palavra espiritual. A gente também tem exemplo dos profetas, que recebiam conhecimentos espirituais da parte do Senhor para proclamar, para direcionar ou profetizar ao povo. Palavras essas que não era comum no meio deles, mas que eles recebiam essas orientações através do Espírito Santo e transmitiam ao povo de Israel e ao povo de outras nações essas mensagens. Muitas delas transformavam vidas e muitas delas mudavam o rumo de uma nação. Então, os portadores dos dons, desse dom espiritual de sabedoria, fala com sabedoria, age com sabedoria, o seu proceder todo é com sabedoria e o conhecimento. A sabedoria, ela proclama o evangelho. O conhecimento, ele ensina as pessoas a andar de uma forma diferente. E claro que nós não podemos descartar o intelecto humano e nem as experiências humanas, porque todas elas são válidas para melhor proclamar e melhor ensinar o povo. Mas os portadores desses dons recebem direcionamento de Deus em algo muito maior e espiritual para usar na edificação e motivação da igreja, do corpo de Cristo. Então vale a pena você conhecer mais desse dom, vale a pena você pesquisar, você saber mais sobre esse dom. Todo portador desse dom de sabedoria e de conhecimento, ele tem suas características, ele tem seus desafios e eles têm aqueles perigos que rodeiam exatamente isso que nós vamos estar falando, as características daquele que tem um dom de sabedoria e de conhecimento. A característica de quem tem o dom de sabedoria e conhecimento, ele expressa de acordo para agradar a Deus. Tudo que ele fala para agradar a Deus. Tudo que ele age, a expressão dele, o que sai da boca dele é tudo direcionado por Deus. E ele não se importa se ele vai ou não agradar o mundo. O importante para ele é o que ele recebe, vem da parte de Deus. E ele tem prazer em fazer a vontade de Deus. E ele se destaca dos demais justamente por isso. Porque ele é direcionado por Deus, porque ele aceitou. Foi uma escolha dele de servir o Senhor. E é por isso que ele recebe de Deus conhecimento e sabedoria. E se expressa de forma para agradar o seu Senhor. Outro, ele recebe o dom de traduzir a palavra de Deus para as pessoas. E isso vai além de uma forma natural. Ele recebe e traduz de uma forma simples e de uma forma que as pessoas entendam o que Deus está querendo falar e o que Deus está querendo que as pessoas façam. O portador desse dom, na verdade, ele traduz a vontade de Deus para as pessoas. Ele traduz. Moisés era isso. Moisés era um portador desse dom. Então, Moisés recebia de Deus e ele transmitia o que Deus falava de uma forma da linguagem daquele povo, daquele momento. De uma forma simples, mas não natural e espiritual. Traduzia de uma forma natural que ele entendia, mas a expressão e a tradução era totalmente espiritual. O portador desse dom, ele vive de uma vida de retidão e oração. Basta observar os profetas do Antigo Testamento, basta observar a vida do Senhor, nosso mestre, o maior exemplo, e depois dos apóstolos, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Eles viviam uma vida de retidão e uma vida de oração. Não existe sabedoria espiritual, conhecimento espiritual, sem uma vida de retidão e sem uma vida de oração. Exatamente por esses meios é que nós recebemos o conhecimento e a sabedoria que vem da parte do Espírito de Deus. Outra característica, ele é iluminado e inspirado pelas coisas divinas. Ele é iluminado, tudo que ele produz, a gente percebe luz nele. E ele é inspirador. As coisas que ele produz, que ele fala, que ele age, que ele proclama, inspira outras pessoas a se chegarem a Deus, através do seu conhecimento, através da sua sabedoria. Ele inspira aquele que muitas vezes já não tem mais nem vontade de se chegar a Deus. Mas com esse portador desse dom de sabedoria, ele inspira, ele é iluminado por Deus. E assim ele consegue atravessar a dificuldade e as barreiras que as pessoas às vezes têm nas suas vidas de se chegarem a Deus. Ele traz as pessoas de volta, ou ele traz as pessoas para perto de Deus, pessoas que nunca se chegaram a Deus. Como eu falei, todos os portadores dos dons espirituais sofrem desafios. E nós precisamos conhecer alguns dos desafios. Porque às vezes a gente acha que os portadores dos dons espirituais é simplesmente agir de acordo com o dom. Mas tem desafios e perigos. E nós estaremos falando sobre os desafios nesse momento. Primeiro desafio, conhecer seus limites. Conheça os seus limites, não vai além daquilo que você suporta. Busca conhecimento, busca sabedoria, mas não entra num extremismo, não seja extremo, porque o extremismo às vezes prejudica. Então tenha limite, vai com calma, vai com tempo, espera que o Senhor faça com que as coisas aconteçam. Não quebre nenhum princípio para você adquirir ou arranjar um dom espiritual. Espere num Senhor pacientemente em oração e retidão, porque nós somos seres humanos e temos limites, e temos que respeitar esses limites. Outro desafio.
Conheça a diferença entre o intelecto humano e o conhecimento de Deus. Porque nós podemos adquirir talentos humanos e intelectos para fazer a obra de Deus também. E quando nós não conseguimos diferenciar o que é o intelecto humano e o conhecimento de Deus, a gente pode entrar também em uma confusão e entrar numa onda de não saber nem o que está fazendo. Basicamente também sobre o limite. Algumas coisas a gente conhece, algumas coisas, experiências humanas que a gente passa, e isso adquire também algum certo conhecimento humano. Algumas coisas é revelação, algumas coisas são inspiração divina, algumas coisas são iluminação. Então nós temos que saber a diferença. Nem tudo é espiritual e nem tudo é natural. A diferença está aí, de sabermos separar o que é natural do que é espiritual, o que é intelecto e o que é divino, para que a gente não venha fazer confusão. E a melhor forma da gente saber disso é a oração. Orando e estudando e se deixando ser levado pelo Espírito. Amém? Outro, não se orgulhe tanto do seu dom, ao ponto de se afastar de Deus. O dom é importante, mas a presença de Deus é muito maior. Muitas vezes a gente se agarra tanto aos dons que esquece do primordial, a presença do Senhor, a fé, aquilo que nos move. Então, antes de qualquer coisa, a fé, ela tem que estar na frente. A presença de Deus, o amor a Deus, a obediência a Deus, a fidelidade a Deus, tem que vir na frente de qualquer dom, qualquer inspiração. Então, seja obediente, tenha muita fé, se achegue a Deus, seja amigo de Deus, porque as coisas espirituais, elas podem até cessar a nossa vida, mas a presença do Senhor jamais. Perigos que rodeiam os dons, né? Ao portador dos dons de conhecimento e sabedoria. Uma é a vaidade. Cuidado com a vaidade espiritual. Essa onda de você achar que Deus te usa, que você é o máximo, que você é o melhor, que você é mais importante do que todos, que você foi escolhido entre todos. Essa vaidade pode levar à falência espiritual. O Espírito Santo de Deus não atua e nem habitua em templo em que o orgulho, em que a vaidade está. Então, vamos nos comportar de acordo com a palavra, com a simplicidade, com a singelidade. Seja sinceros, tenha uma vida singela com Deus e assim você continuará ainda brilhando na presença do Senhor. Outro é menosprezar os irmãos que, por não ter o mesmo dom, a mesma capacitação, por não ter recebido de Deus o que você recebeu. Não menospreze ninguém por causa de dons, porque as pessoas são importantes tanto quanto você. E os dons é para você servir, não é para você ser servido. Os dons é para você trabalhar, ser uma ferramenta espiritual que Deus nos dá para ajudar os nossos irmãos e não menosprezá-los. Não despreza a formação intelectual. Às vezes a gente vê que a pessoa é tão espiritual, que despreza qualquer qualificação humana, qualquer qualificação intelectual, e isso é um erro. Porque Deus também usa as ferramentas humanas também em prol da sua obra. Então, estude bastante, tenha conhecimento, tenha experiência, tenha formação intelecto e tenha muita presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.